Fala, viajante, tudo bom? Estou aqui mais uma vez, agora para compartilhar com vocês como foi a nossa experiência voando com a Aerolíneas Argentina. Nós fomos para Buenos Aires e Bariloche e nós optamos por fazer essa viagem com a Aerolíneas. Motivo, valor. Além disso, a diferença não estava tão grande, na verdade, né? Com relação às empresas nacionais, mas com a Aerolíneas estava um pouco mais barato e nós pensamos assim, se a gente tiver qualquer intercorrência durante a viagem, deve ser mais simples resolver com eles, porque são uma empresa local, né? Uma empresa do país para o qual nós estamos indo, então nós tivemos esse pensamento e fizemos a compra com eles. Não sei se foi a melhor das ideias, mas fica até o final do vídeo para você ver. E aí, nós fizemos essa compra direto pelo site da Aerolíneas, tá? Com o nosso cartão de crédito normal, sem habilitar para comprar no exterior, nada disso, direto no site deles. Eles oferecem parcelamento em até 10 ou 12 vezes sem juros, se eu não me engano, mas nós fizemos o parcelamento em 5 vezes sem juros. E essa compra foi feita em abril de 2023. Tudo tranquilo com a compra, só aguardar a data da viagem. A data do nosso embarque era dia 30 de agosto de 2023, tá? E aí, quando foi no dia 7 de agosto, menos de 30 dias para o nosso embarque, nós recebemos um e-mail da Aerolíneas dizendo que haviam feito uma mudança em um dos trechos da nossa compra. Nossa compra foi como? Rio de Janeiro, Buenos Aires. Em Buenos Aires nós chegaríamos no aeroporto Aeroparque. Para quem não sabe, Buenos Aires tem 2 aeroportos. Eles ficam em sentidos opostos dentro da cidade, mas tem basicamente a mesma distância ali pro burburinho onde ficam os hotéis, os principais pontos de hospedagem na cidade. Nós optamos pelo Aeroparque porque, considerando a nossa localização, ficaria um pouco mais perto. Então, a nossa compra foi Rio de Janeiro, Aeroparque. Uns dias depois, nós iríamos do Aeroparque novamente para Bariloche. E uns dias depois, nós sairíamos de Bariloche, voltaríamos para o Aeroparque e dentro de horas, com uma diferença de horas, nós sairíamos do Aeroparque com destino ao Rio de Janeiro novamente. Por quê? Não tinha opção de volta direta de Bariloche para o Rio. Então a gente tinha que fazer essa pausa rápida em Buenos Aires novamente. Beleza, beleza. E aí no dia 7, eles nos enviaram um e-mail comunicando a alteração na parte Bariloche-Buenos Aires. Ao invés de chegarmos no Aeroparque, como a gente tinha comprado, a gente iria chegar em Ezeiza. O grande problema é que nos jogaram para um voo que chegava em Ezeiza, aeroporto de Buenos Aires, às 20h35, tá? E aí, o nosso trecho Buenos Aires-Rio, eles não mudaram. E ele estava saindo do Aeroparque, o outro aeroporto, às 20h10. Ou seja, eles só mudaram a parte que interessava para eles, sem considerar todo o nosso trajeto, né? Que foi adquirido todo com eles. Então, como que eu ia chegar em um aeroporto às 8h35 da noite, sendo que eu embarcava no outro às 8h10 da noite? Humanamente impossível, né? E aí, a questão também foi que a gente só foi ver esse e-mail, ele caiu pra caixa de spam. A gente só foi ver esse e-mail uma semana depois que eles tinham mandado. Então, assim que a gente viu, a gente entrou em contato com eles pelo site da Aerolíneas, a gente registrou lá uma reclamação, tem o número do protocolo, tudo direitinho. Isso foi no domingo, dia 13 de agosto, a gente registrou isso no site, quando a gente viu o comunicado. E no dia 14, porque o prazo dado para retorno era o mais breve possível, parece que eles botavam lá que a gente teria um retorno. No dia seguinte, uma segunda-feira, dia 14 de agosto, eu liguei para a Aerolíneas para tentar resolver essa situação pelo telefone. E aí o atendimento foi até que rápido, né? E eu expliquei o que tinha acontecido, ela falando espanhol, eu falando portunhol. E ela deu opções até que bem simples, de forma bem simples, até porque foi uma mudança da empresa, não foi minha. Então eu tenho o direito de fazer modificações caso seja necessário, porque era muito necessário, né? Então ela me deu 2 opções. Ou eu trocava a minha passagem de volta para sair de Ezeiza na hora de vir para o Rio de Janeiro, mas isso só conseguiria voo para o dia seguinte, ou seja, eu teria que ficar mais uma noite em Buenos Aires, por minha conta, obviamente, né? Reservar mais um hotel, mais gasto com alimentação e tudo. E a outra opção dela foi cancelar a passagem, sem custo. Então, assim, como que, né, a gente já tá aí falando do dia 14, faltando 15 dias praticamente para minha viagem, a opção plausível que a empresa me dá é cancelar a viagem, né, sem custo. Nossa, um super benefício. Mas essa definitivamente não era a opção. E aí eu falei pra ela que eu não tinha disponibilidade pra ficar mais um dia lá
e que pra mim não era interessante cancelamento, já tava tudo programado desde abril, como é que eu ia cancelar? E aí ela foi e falou, olha, eu consigo um outro voo, mantendo a mesma coisa, eu teria ainda que fazer a troca de aeroportos, só que eu chegava em Ezeiza às 2 horas da tarde, e o outro voo saía do outro aeroporto às 8 e 10 da noite. Então, dessa forma, eu teria aí algumas horas entre um voo e outro pra fazer esse deslocamento. Beleza, não precisava mudar dia, nada. Então, dei de acordo pra essa alteração, e ela fez na mesma hora, mandou o e-mail com o voo alterado, foi até bem rápido. E eu falei pra ela, tá, e agora vamos resolver a questão do translado, porque a alteração partiu da empresa, não foi minha. Então, vocês têm que providenciar esse translado entre aeroportos. O aeroporto oferece, porque no Rio, eu não sei se ainda tem, mas tinha o lance de que havia ônibus chatão gratuito entre os aeroportos. E aí eu perguntei se lá tinha esse serviço. E ela falou, olha, eu não sei te informar, você pode abrir uma reclamação no site com o serviço de atendimento ao cliente. Aqui pelo telefone você não vai conseguir resolver isso. Ou então diretamente no aeroporto. Aí eu falei, tá bom, né? Meio caminho andado, uma parte do problema já foi resolvida. E aí eu fui pro site tentar fazer o meu registro, a minha reclamação. E o site deles não é um dos mais modernos do mundo, né? Então, toda vez que eu ia tentar concluir, salvar o meu registro de reclamação, a minha solicitação, dava erro e informava que as informações não puderam ser salvas, e assim ia. Eu pensei, bom, a outra alternativa é resolver diretamente no aeroporto. Então, vamos seguir, vamos embora, e lá a gente dá um jeito porque eu só preciso de um táxi, né, de um transfer de aeroporto pro outro. Não é nenhum grande problema. E fomos. Com relação ao serviço de bordo da Aerolíneas Argentina, né, foi um voo internacional, a gente saiu do país, e confesso que achei bem fraco o serviço deles. As aeronaves não aparentam ser muito modernas, que fazem esse trecho, pelo menos não é que nós fomos. Serviço de entretenimento de bordo, nenhum, não existe, né? Eu vou muito com a Gol aqui no Brasil, e na Gol você tem uma cartela de filmes, documentários e séries que você pode assistir, enfim, online em voos dentro do território nacional, e no voo com aerolíneas eles não disponibilizam isso. Serviço de A e B durante esse voo, Rio, Buenos Aires, eles serviram um muffinzinho de chocolate e um alfajor. E das bebidas você podia escolher refrigerante, água, café ou chá. No trecho que nós fizemos Buenos Aires, Bariloche, foi só alfajor e as opções de bebida, não teve um muffinzinho. E a mesma coisa, avião bem simples e tal, nada demais, né? E aí na volta, quando a gente veio de Bariloche pra Ezeiza, mesma coisa, o serviço de bordo. E na hora de trocar os aeroportos, né, que foi o X da questão. Assim que a gente desceu, assim que eu entrei no avião, você logo identifica o brasileiro, né? Brasileiro onde tá, se mistura. E aí eu já fui perguntando no avião para as pessoas que estavam nesse voo com a gente, você vai ter que mudar de aeroporto? Você tá indo para onde? E aí tinha gente indo para Porto Alegre, gente indo para São Paulo, e nós estávamos vindo para o Rio de Janeiro. E aí todas essas pessoas tiveram o seu voo modificado. Teve um casal que estava no mesmo voo que a gente, que nem tinha se dado conta que eles teriam que mudar de aeroporto. Quando eu fiz a pergunta, que ela foi olhar por onde saía o próximo voo dela, que ela viu, ela falou, putz, eu vou ter que mudar. Eles nem tinham percebido. Então eram muitas pessoas nessa mesma situação, que teriam que mudar de aeroporto. Aí eu fiquei mais tranquila ainda, porque eu pensei, com tanta gente no mesmo cenário, claro que eles vão resolver isso de forma simples. Descemos em Ezeiza, né, em Buenos Aires, e fomos todos, né, a caravana, pro guichê da Aerolíneas para buscar atendimento. As pessoas atendem com uma má vontade que é impressionante, assim, né, no aeroporto, lá, nesse guichê da Aerolíneas, e nos fizeram esperar durante muito tempo. Aí até que saiu uma menina de dentro do guichê e veio na fila perguntando o que era que cada um estava esperando. E eu era a primeira da fila, e eu logo falei o que eu tava esperando. Eu falei, essa galera toda tá esperando a mesma coisa. Ela falou, tudo bem, só aguardar. E ali continuamos aguardando. Acho que a gente aguardou uns 8 minutos, 8 a 10 minutos. Aí até que a funcionária me chamou, eu era a primeira da fila. Aí quando eu falei o que era, ela falou, não, mas isso não é aqui, isso é ali no outro guichê. Eu falei, mas como assim? A menina que acabou de sair da cadeira de onde você está sentada veio na fila perguntando o que a gente estava esperando, e ao falar ela disse que a fila era aqui. Ela falou, não é, você tem que ir pra lá. Enfim, saí do guichê e fui pra outra fila, e toda a caravana foi atrás, porque tava todo mundo na mesma situação. Nisso tinha um senhor, né, sendo atendido como preferencial em outro guichê, e aí eu aguardando, né, o guichê seguinte, eu vi quando eles deram um voucher pra ele de táxi,
E aí ele até falou assim, é sem custo, né? Aí a atendente falou, é. E aí ele agradeceu e saiu. E aí eu já me liguei que ele tava com um transfer, um táxi de transfer pra levar ele pro outro aeroporto. Aí quando ela me chamou, eu fui e expliquei o caso. E aí eles pediram o número da reserva, eu apresentei, pesquisaram. E a justificativa dada foi, não só pra mim, como pra todos na fila, porque depois a gente viu que era o mesmo caso definitivamente. Como o comunicado de alteração de voo foi antes do embarque, a partir do momento que a gente inicia a viagem, eles entendem como um de acordo. Tá tudo certo com essa mudança que a gente fez. Logo, eles não têm obrigação nenhuma, na cabeça deles, de oferecer transfer pra gente, pro passageiro. Ou seja, estávamos todos ali, tendo que ir para outro aeroporto. O nosso caso era mais simples, né? Um casal com 3 bagagens. Tinha criança, tinha família grande, tinha gente com carrinho lotado de bagagem. Cada um teria que se virar para conseguir mudar de aeroporto, né? Por conta própria, por meios próprios. E aí a gente achou isso um absurdo. Começou uma discussão, um bate-boca, a gente falando que não estava de acordo, que não era assim que funcionava. E aí a gente citou, eu citei como exemplo o senhor que tinha conseguido o voucher e eles falaram, mas o trecho dele a gente mudou agora, no meio da viagem dele. Ou seja, o voo que ele teria para continuar, não sei qual era o destino final, foi cancelado enquanto ele estava voando para Buenos Aires. Eles fizeram essa alteração. Então, eles forneceram porque foi durante a viagem dele. Como a nossa alteração foi antes do embarque inicial, para eles tá tudo certo. Então a gente ficou lá reclamando, porque a gente não estava de acordo com essa situação. E aí, por fim, depois de muito reclamar, eles falaram, olha, o que a gente pode fazer é, quem tá indo para São Paulo, a gente vai oferecer a mudança para um voo que vai sair daqui de Ezeiza mesmo. E aí o pessoal aceitou, né? Alguns ainda iam para Minas, iam seguir viagem, outros ficavam em São Paulo mesmo, mas foi uma alternativa. Então eles mudaram a passagem, também foi uma mudança bem bizarra, né? Não davam nada, nenhuma comprovação, nada. Era simplesmente falava, ó, sua passagem tá mudada, agora você não precisa mais ir para outro aeroporto. Seu voo vai sair daqui às 9 horas da noite. E não entregava nada pra pessoa. Era só na base da confiança. Quando desse o horário de despachar a bagagem, você ia lá fazer o seu check-in e ia lá pra embarcar. E aí eu falei, então, ótimo. Se essa é a alternativa pra eles, qual vai ser a alternativa pra gente que tá indo pro Rio de Janeiro? E simplesmente não tinha. Porque como não tinha voo nesse dia saindo para o Rio, desse aeroporto, a gente não tinha alternativa. Então, simplesmente era se virar pra chegar no outro aeroporto. Achei isso um absurdo, chamei o supervisor, reclamei, falei e etc. Mas eles foram irredutíveis e não deram nenhuma alternativa pra gente. Ou seja, depois de tanto tempo nessa espera, né, tentando resolver alguma coisa no aeroporto, a gente teve que sair e procurar um táxi ali rápido que pudesse nos levar pro outro. A gente morreu aí em 15 mil pesos, foi o que a gente pagou pro taxista. Ele jogou uma desculpa lá, de que tava com muita mala, não sei o que lá. A gente também já não tinha tanto tempo assim pra dialogar. E a melhor coisa que a gente foi aceitar logo aquele taxista, pagar e sair. Porque o trajeto entre um aeroporto e o outro estava completamente congestionado. Completamente. Tudo parado. Era tipo 5 horas da tarde, horário de rush, então tava tudo engarrafado. E aí, como ele fez um preço fechado com a gente, sem taxímetro, pra ele não é interessante ficar perdendo tempo no trânsito, né? Senão ele perde dinheiro. Eu sei que o motorista jogou pro acostamento, super errado, né? Não sei se isso deu uma multa pra ele, o que aconteceu. Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente. Mas ele fez o percurso todo pelo acostamento. Ele saía de uma expressa, entrava em outra, tudo pelo acostamento, pra não perder tempo. A gente chegou com quase 1 hora. É um percurso que normalmente se faria em menos tempo, mas a gente levou 1 hora aí por conta desse trânsito intenso. Se fosse um outro taxista, acho que se tivesse sendo por taxímetro, seria um pouco pior, porque o cara certamente iria fazer um corpo mole ali e ficar parado no engarrafamento. Acho que a gente não correu o risco de perder o voo, né? Porque o nosso voo era só às 8 da noite, mas nisso a gente já tava sem almoçar, querendo comer alguma coisa e tal, então a gente precisava chegar logo no aeroporto pra poder ao menos se alimentar. Então, esse foi o rolê no avião, né, com aerolíneas. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, o pouso foi pontual, né, na volta, inclusive, eles deram no voo Buenos Aires-Rio, eles deram o alfajor, as opções de bebida, e no lugar do muffin da ida, foi um sanduíche, né, de queijo com presunto, já pronto, assim, pré-embalado.
E quando a gente chegou no Rio, a aeronave pousou dentro do tempo previsto. A gente estava cansado de todo o rolê que tinha sido durante o dia inteiro. A gente já tinha agendado um carro para pegar a gente, para trazer a gente para casa. E a gente pegou a mala logo, o carro já estava esperando, a gente saiu, entrou no carro e veio. Quando nós chegamos em casa, a gente se deu conta que a nossa mala estava quebrada. Como eu vou botar aí a foto para vocês verem. Então, além de todo esse estresse, né, de mudança de voo repentina, falta de assistência, falta de um atendimento devido, né, lá no aeroporto, tanto dos atendentes quanto da supervisão, da coordenação também, que a gente acionou para poder falar, ainda teve essa surpresa da mala danificada. Eu cheguei a entrar no site da Aerolíneas para abrir uma reclamação com relação a isso, mas eles já deixam bem claro lá que a reclamação deve ser feita no aeroporto assim que você constatar que a mala está danificada. A partir do momento que você sai do aeroporto com a mala, eles não aceitam a sua reclamação, porque é como se eles tivessem feito a entrega com a mala em perfeito estado e você pode ter danificado ela depois, quer jogar a culpa pra cima deles, né? Em resumo é isso. Mas infelizmente a gente não viu no aeroporto, a gente saiu logo, só foi ver em casa. Joguei buscas de reclamação online e achei diversas reclamações sobre esse mesmo assunto, mala danificada. Até casos de pessoas que fizeram todo o procedimento no aeroporto, perderam mais de 1 hora para fazer o procedimento direto lá e chegaram aí na casa da pessoa, levar a mala para avaliação, todo o trâmite, e até hoje as pessoas estão brigando para ter o ressarcimento desse valor de mala. Então, assim, gente, a parte voando lá, quando você vai e se desloca de um país para o outro, de uma cidade para outra, não temos nada que reclamar do voo, do atendimento a bordo, nada disso. O problema é realmente se você tem algum outro processo a resolver com eles, sabe? Gil do principal, se você tiver qualquer intercorrência, é complicado de resolver. A galera é ruim de jogo, não atende com cordialidade, meio que parece que tá ali de favor, sabe? Então a gente teve esses problemas com a Aerolíneas Argentina. Não sei se a gente volta a voar com eles, acredito que não. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas, tá? Pessoas que voaram, nós conhecemos um casal lá que foi com a Azul e teve a mala extraviada, né? Um outro casal que tava nesse problema com a gente do retorno de ter que mudar de aeroporto, eles estavam indo pra Porto Alegre, se eu não me engano. Eles tiveram a mala extraviada na ida pela própria Aerolíneas, mas chegou no dia seguinte. Já esse casal que tava voando com a Azul não recebeu a mala, então assim, problemas podem acontecer com qualquer companhia aérea. A questão é você conseguir resolver com a empresa que você selecionou. No nosso caso, com a Aerolíneas, eles são muito ruins de jogo e a gente não conseguiu resolver os nossos problemas, que ao meu ver eram simples, né? Eram coisas básicas, pequenas. Mas é isso, vivendo e aprendendo. Então, esse é o nosso relato, a experiência que nós tivemos com a Aerolíneas. Se você tá pensando em ir pra Argentina ou pra qualquer outro destino com a Aerolíneas, pensa um pouquinho, pensa 2 vezes se vale a pena mesmo ou não. Vê vídeo de outras empresas aéreas antes de tomar a sua decisão, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!